Gente querida, eu espero que tudo esteja bem com vocês. Sintam-se bem-vindas, sintam-se bem-vindos a mais uma masterclass de nossa série de vídeos sobre metodologia da pesquisa. Este é nosso segundo encontro, nossa segunda videoaula, e a pergunta com a qual nós nos ocuparemos nesta nossa segunda videoaula é: como iniciar uma pesquisa acadêmica ou científica? Vamos lá? Muito bem. Então, no nosso encontro anterior, nós discutimos e conversamos um pouco sobre o que é metodologia científica, o que é ciência, quais são os parâmetros para a construção de conhecimento científico, né? Quais são as características inerentes à vida humana como um todo que possibilitam a criação de nosso mundo humano, o estabelecimento de nossa história, a preservação de nossa memória. E nessa direção nós refletimos também sobre os fundamentos, digamos assim, do processo educativo como um todo, tal como apresentado por Rubem Alves. Aprender a arte de ver, aprender a arte de pensar e aprender a arte de inventar, né? Então, toda a produção de conhecimento ela parte de uma leitura de mundo, de um olhar para o mundo, né? De uma relação com o ambiente que nos cerca, no sentido de antropologizar esse ambiente e transformá-lo num lar, num universo de sentido, num espaço seguro para a garantia da nossa sobrevivência. E nessa relação, então, a construção de conhecimento parte de um olhar atento, aguçado, espantado, fascinado e curioso sobre o mundo. É aquilo que a gente pode chamar de uma curiosidade epistemológica. E a partir do instante em que nós olhamos o mundo com uma curiosidade epistemológica, nós começamos quase que naturalmente, digamos assim, a questionar os fenômenos, os fatos, coisas, as relações com os quais nos deparamos. E é a partir do estabelecimento dessas perguntas, então, que nossa faculdade imaginativa entra em ação e nós somos capazes de criar o novo. Essa é a premissa que temos que carregar com a gente quando vamos enveredar por uma investigação acadêmica ou científica. Bem, mas efetivamente, né? Como iniciar uma pesquisa acadêmica ou científica? Vamos lá então. Bom, para iniciar uma pesquisa acadêmica ou científica, eu preciso de três coisas fundamentais. A primeira delas é escolher o tema, né? O tema que eu quero pesquisar, que eu quero investigar e do qual eu quero aprender coisas, descobrir coisas. Então, a primeira tarefa é escolher o tema, escolher e definir o tema. Definir eu entendo aqui no sentido de buscar uma maior delimitação. Não é só escolher um tema, mas é ter o específico daquele tema em mente. Depois que eu tenho o tema definido, eu preciso transformá-lo num problema de pesquisa. E problema aqui não se refere a uma dificuldade, a uma adversidade, né, a algum tipo de crise, mas se refere a um enigma, um puzzle, um quebra-cabeça, uma inquietação que a gente carrega, né, que está vinculada a essa curiosidade epistemológica. Então, nós temos que, depois da definição do tema, elaborar o problema de pesquisa. É buscar uma pergunta que seja crucial e que traduza exatamente aquilo que eu quero pesquisar. E aquilo que eu quero pesquisar é algo que eu não conheço. Então, a postura da pesquisa vai nos jogar, digamos assim, nos lançar para o desconhecido.
E aí eu tenho uma expressão do Jorge La Roça que eu gosto muito. Na verdade, é todo um conceito que ele trabalha no livro. E tem um texto dentro desse livro, que é uma coletânea de artigos, que foi publicado num periódico, está bem acessível no Google, que é Notas sobre Experiência e Saber de Experiência. Se não me engano, é mais ou menos assim o título. E nesse texto, Jorge La Roça vai buscar a etimologia da palavra experiência para nos dizer que experiência tem a ver com perigo, tem a ver com uma postura de passividade, ou seja, de receptividade diante do mistério, do desconhecido, e que tem a ver com o movimento que um pirata faz quando se lança ao mar desconhecido no sentido de buscar descobrir as coisas, né? E que está sujeito a todas as intempéries e desafios que o oceano como um todo pode trazer. Então, a postura da pessoa pesquisadora tem muito desse espírito de pirata, digamos assim, de se jogar para o desconhecido e estar aberto para aquilo que esse desconhecido pode me trazer. O que significa também ter a abertura para revisitar os próprios conceitos, os próprios pressupostos, os próprios valores. Pois bem, então, escolher e definir o tema, elaborar o problema de pesquisa e elaborar o projeto de pesquisa, que seria a terceira parte fundamental aqui da pré-produção, né, daquilo que eu tenho que fazer para efetivamente iniciar uma pesquisa acadêmica ou científica. E elaborar o projeto de pesquisa é algo fundamental, porque é no projeto que eu vou colocar os eixos, os métodos que eu vou utilizar, os recursos que eu tenho à disposição, as minhas estratégias de investigação, as minhas hipóteses sobre aquele mistério e as bases epistemológicas que vão me subsidiar no processo investigativo. Esses 3 pontos, na verdade, se referem a planejamento e organização. E, na verdade, isso é fundamental para toda e qualquer incursão que eu venha a realizar. Se eu for realizar uma viagem para a Europa, por exemplo, eu não vou assim na louca. Eu posso até ir na louca, mas um mínimo de planejamento vai evitar certas situações desagradáveis, vai possibilitar eu economizar dinheiro e vai possibilitar com que eu possa aproveitar ao máximo aquela experiência que aquela viagem pode me proporcionar. Então, a mesma situação acontece com uma pesquisa acadêmica ou científica. Se eu vou sem planejamento, eu corro o risco de andar em círculos, de me perder, de ficar me maravilhando com cada descoberta que não necessariamente tenha a ver com o meu problema de pesquisa, né? E a gente só quer, no fundo, fazer uma pesquisa de cada vez, não quer fazer várias e acabar se perdendo no processo. Então, para ajudar a manter o foco, planejamento e organização de uma investigação são fundamentais. Bem, mas vamos voltar agora para a questão da escolha e definição do tema de pesquisa. E aí a pergunta é, tá, eu posso escolher qualquer tema para pesquisar? Qualquer tema é válido para a pesquisa? Qualquer objeto? Não. Existem critérios. E quais critérios seriam esses? Pois bem, o primeiro deles é que, se a pesquisa é acadêmica e científica, ela faz parte ou ela visa responder ou ela tem uma relação com uma determinada comunidade científica. Logo, é importante que o tema ou o objeto de pesquisa definidos tenham relevância para aquela comunidade para a qual a pesquisa se destina. Por exemplo, se eu estou num curso de história, numa área de história, e quero fazer uma pesquisa sobre botânica, eu tenho que ter, no mínimo, um indicativo de por que eu vou estudar botânica
dentro do curso de História. Precisa ter uma relevância respaldada por aquela comunidade. Não que seja impossível estudar botânica num curso de História, mas é imprescindível indicar o porquê aquilo é importante, qual é a contribuição daquele tema ou daquele estudo para aquela área do saber. Então, quando eu estou pensando o tema de pesquisa, eu estou automaticamente já pensando numa justificativa pela escolha daquele tema. Eu tenho que dizer qual é o contexto do qual parte a minha inquietação, né? Por que eu quero pesquisar esse tema. Eu tenho que indicar qual é a relevância dessa pesquisa para aquela comunidade, para o meu contexto. E eu tenho que dizer também quais são as possíveis contribuições, os possíveis achados que a minha pesquisa trará para aquele tema. Mas se você está nessa situação de precisar escolher um tema para concluir determinado curso, ou seja, é um imperativo que você escolha um tema e empreenda uma determinada pesquisa, a minha sugestão primeira é você observar os assuntos problematizados nos diferentes componentes curriculares que você cursou até o momento. Porque é muito provável que algum assunto dentro dos diferentes abordados possa ter chamado sua atenção. Uma outra sugestão nesse sentido é também escolher um tema vinculado a fatos históricos, a situações específicas que acontecem na vida humana, enfim. O que é importante ter claro aqui é que a escolha de um tema ele vai sempre partir de um contexto, simultaneamente particular e coletivo. Mesmo porque a gente já nasce, né, como a gente disse lá na primeira aula, inserido dentro, ou inserida, né, dentro de uma comunidade, dentro de uma cultura, dentro de uma linguagem, dentro de uma sociedade, né? Então, as coisas com as quais a gente se ocupa, elas partem de uma necessidade coletiva, de um contexto coletivo, de uma demanda coletiva. Mas a escolha do tema não pode se pautar apenas nisso. Ela também precisa corresponder às suas angústias e necessidades particulares. E por que eu digo isso? Porque empreender uma investigação científica ou acadêmica é um trabalho que requerirá esforço, dedicação e um bom gerenciamento e planejamento do tempo, dos objetivos e dos materiais à disposição. Muito bem, vamos aprofundar um pouco mais a questão da escolha do tema. Já falamos demasiadamente que o tema precisa ser interessante para você, que ele deve contribuir para a reflexão na área para a qual aquela investigação se destina. E aqui tem outros dois pontos que são importantes a gente considerar quando a gente vai escolher um tema. O tema de pesquisa precisa ser viável para realizar e o tema de pesquisa precisa ter o reconhecimento da comunidade científica. Bom, esse último a gente já falou também em demasia, mas esse do meio merece um pouquinho de nossa atenção. Não adianta eu, por exemplo, fazer uma investigação sobre a história de um município X ou Y, por exemplo, cuja documentação que servirá de base para consulta, como, por exemplo, atas, livros de registro, cartas, estejam inacessíveis para mim. Isso quer dizer que quando eu vou pensar o tema, eu também tenho que pensar a execução da pesquisa. Muito bem, com base nesses critérios, chegou a hora de você escolher e definir o seu tema de pesquisa. E uma dica que eu dou nesse sentido é você pegar um papel, né? Se você é do tipo old school, né? Ou mesmo abrir um arquivo no computador, separar em duas colunas, né? E colocar de um lado o que você deseja em relação a determinado tema e o que você não deseja em relação a determinado tema. Essa dica de organizar e buscar delimitar o tema a partir daquilo que você quer e daquilo que você não quer
é uma dica que a Débora Diniz traz no livro dela, Carta de uma Orientadora. Então, fica aqui a primeira dica direta. Organize o tema a partir daquilo que você deseja e daquilo que você não deseja. Dica da Débora Diniz no livro Carta de uma Orientadora. A partir do instante em que eu tenho definido o tema da minha pesquisa, é muito importante eu realizar o mapeamento do estado de arte da discussão relacionada àquele tema. Isso implica em realizar um levantamento teórico, identificar a tradição de pesquisa sobre aquele assunto, aquele tema, e, a partir disso, realizar uma garimpagem teórica focando especificamente nos referenciais, nas bases teóricas e epistemológicas que vão subsidiar a minha pesquisa. Então, uma vez definido o tema, é fundamental que eu saiba tudo aquilo que já foi falado sobre o tema. E aqui o desafio é cavalcar, realizar muita leitura prévia, no sentido de buscar aprender tudo aquilo que foi falado sobre o tema. Resumindo aqui, depois que eu escolhi e defini melhor o tema, o foco da minha investigação, eu preciso realizar um mapeamento do estado de arte sobre aquilo que já foi falado sobre aquele tema. Tendo tudo isso à mão, então, na sequência, eu realizo um exercício de garimpagem teórica que vai selecionar aquelas bases epistemológicas que vão subsidiar diretamente a minha pesquisa, porque o estado de arte da discussão pode ser que seja amplo e que não necessariamente sirva diretamente aos propósitos da minha investigação particular. Logo, eu preciso realizar um exercício de seleção. Nós vamos falar um pouco mais sobre garimpagem logo na sequência. Mas duas observações iniciais então. O ponto de partida precisa ser a inquietação, né? Isso porque ninguém fica horas e horas se dedicando a uma pesquisa, passando anos pesquisando determinado tema, se aquilo não parte de suas inquietações particulares. E a segunda observação é que pesquisar vai exigir leitura, muita leitura. O que significa que é, portanto, um trabalho solitário, que vai requerer disciplina, dedicação, esforço, planejamento, organização, gerenciamento do tempo e conhecimento de si mesmo. Débora Diniz, no livro Carta de uma Orientadora, traz diversas dicas relevantes para a incursão numa investigação acadêmica e ou científica. E uma dessas orientações e dicas é justamente sobre a leitura. Ela vai destacar que é muito importante nós selecionarmos a leitura apropriada. Então, esse é o primeiro ponto quando a gente vai buscar o estado de arte da discussão. Evite olhar Wikipédia, revistas de circulação geral, livros de autoajuda, livros de cabeceira de cama, vídeos de youtubers, ou seja, fontes de circulação geral. Pontualmente de uma notícia de jornal, caso o foco daquela notícia esteja relacionado diretamente ao seu tema de pesquisa. E ainda assim, servirá antes como uma contextualização, uma ilustração do que propriamente uma problematização aprofundada. Ah, mas então não posso usar enciclopédias? As enciclopédias são úteis para que nós façamos esse primeiro olhar para o estado de arte da discussão. Mas a partir do momento em que a gente vai mergulhando e se aprofundando no estado de arte do meu tema de pesquisa, eu preciso buscar leitura especializada. Então, artigos de periódicos, livros especializados, dicionários etimológicos ou dicionários especializados, essas são fontes sólidas de pesquisa para o estabelecimento de nossa base epistemológica. E depois de selecionada a leitura, é muito importante, segundo Débora Diniz, nós conhecermos nossos hábitos de leitura. E no livro dela, A Carta de uma Orientadora, ela traz diversas perguntas que são muito interessantes para nós fazermos esse exercício de conhecermos a nós mesmos, a nós mesmas.
conhecermos os nossos hábitos de leitura. Onde nós lemos? Quanto tempo nós conseguimos ler sem pausas? Nós precisamos de silêncio para a leitura? Nós anotamos enquanto nós lemos? Que tipo de anotações nós realizamos? Visual, um mapa conceitual, algum gráfico, ou um registro literal de trechos da obra que a gente está consultando? Então, é muito importante nós conhecermos os nossos hábitos de leitura. E se a gente não tem um hábito de leitura que vá além do TikTok, além do Facebook, além do Twitter, meu amigo, minha amiga, o caminho será árduo. Então, criar, aprimorar, desenvolver hábitos de leitura acaba sendo uma premissa fundamental para a investigação acadêmica e científica. E aqui uma observação importante quando a gente se refere à leitura. Não se trata de ler como a gente lê qualquer outra coisa, mas significa apropriar-se daquele conhecimento que está lá exposto. Significa se apropriar daquilo que aquela autora, aquele autor está dizendo, de entender o seu contexto, de entender os seus pressupostos, de entender contra o que ele ou ela está falando, de tentar traduzir com as próprias palavras e de explicar com as próprias palavras aquilo que está sendo exposto naquele livro. E aqui então eu quero compartilhar com vocês uma sugestão metodológica para fazer essa garimpagem teórica, essa seleção daquilo que é importante para o meu tema de pesquisa. E o exercício de garimpagem teórica é justamente uma garimpagem. Para aproveitar bem a metáfora, a gente tem que mexer em muita lama, peneirar muita lama para tentar encontrar alguma pepita de ouro. Porque existe muita informação a respeito dos mais diferentes temas. Só que eu preciso ter a habilidade de selecionar a informação, o conhecimento, a fonte que vai suprir e responder diretamente ao problema com o qual eu estou me ocupando. Então vamos lá. Primeiro, fazer uma consulta aos mais diferentes bancos de dados. Consulte os materiais do curso que você estiver fazendo, consulte a biblioteca de sua academia, universidade, consulte a internet por meio de um site de busca especializado como o Google Acadêmico, o Cielo, periódicos acadêmicos em geral. Busque utilizando palavras-chave que remetam diretamente ao tema. Escolha os textos que lhe chamam atenção. E aqui uma questão bem prática a partir do material que eu selecionei. Não é agora que eu selecionei 20 textos, 20 artigos, 50 artigos que eu vou ler todos eles à exaustão. Nada disso. Dos textos que chamaram atenção, observe o título e o resumo, se forem artigos. Se esses itens trouxeram aspectos de seu interesse, aí então você vai ler a introdução e a conclusão. Isso aqui é uma dica bem procedimental. Você encontrou textos que chamam atenção, você provavelmente deu uma olhada no título desses textos. Aí você vai ler o resumo desses textos. Um resumo muito bem elaborado, ele traz a síntese de todo o texto. Se, ao ler o resumo, o texto despertou o seu interesse, então você lê a introdução e a conclusão. Se a introdução e a conclusão apresentarem elementos que você percebe que você possa utilizar efetivamente em seu estudo, aí você lê o texto todo. Essa mesma lógica, então, se aplica aos livros, né? Se um livro chama a sua atenção, você lê primeiro os textos da orelha, da contracapa, né? Ou também chamada de quarta capa. Em seguida, você dá uma espiada no sumário, olha os tópicos do sumário e depois a introdução, a conclusão e assim por diante. Se o livro é uma coletânea de artigos, de textos diversos, daí é necessário olhar cada um dos textos seguindo essa mesma lógica de consulta. Assim você otimiza o seu tempo e faz esse exercício de garimpagem, de buscar as suas pepitas de ouro de uma maneira mais eficiente. E aqui uma dica adicional.
Nos livros e nos artigos que você está consultando, confira o material utilizado pelas pessoas autoras e faça um cruzamento de informações entre os artigos, entre os diferentes textos que você tem, para saber quais documentos se repetem ou quais obras literárias se repetem ou quais são utilizadas com mais frequência. Essas obras possivelmente serão obras clássicas ou de referência, que remetem à tradição da pesquisa. E aí é muito importante você, como pessoa pesquisadora, se apropriar dessas obras. Bem, tendo feito esse exercício todo, depois dessa seleção, então, monte uma lista em ordem de prioridade partindo do material que você mais utilizará, isto é, que traz um fio condutor da reflexão que você quer desenvolver, até aquele que você utilizará mais pontualmente para reforçar uma posição, uma ideia, ou mesmo sugerir como leitura de aprofundamento. Então, organize as referências que você selecionou em duas categorias: as fontes primárias, aquelas que diretamente você vai utilizar na sua pesquisa e que são a base da sua pesquisa, e as fontes secundárias, aquelas que você vai utilizar como referência, vai usar mais pontualmente, ou mesmo recomendar como leitura de aprofundamento. Dessa lista com ordem de prioridade, certamente as referências primárias valerão um fichamento. Claro, pode ser que dentre as referências primárias haja um livro que é uma coletânea de textos, então não quer dizer que você vai ler todos aqueles textos daquela coletânea, a menos que a coletânea como um todo reflita o seu tema de pesquisa. De igual modo, se você tem uma obra de referência, pode ser que o teu tema específico esteja apenas em um capítulo daquela obra de referência. Não significa necessariamente que você vai ter que ler toda aquela obra. A menos, claro, se para compreender exatamente os argumentos relacionados ao seu tema de pesquisa você tenha que ler o livro todo ou ainda capítulos específicos dentro daquela obra. E depois que você fez tudo isso, chega a hora de revisitar o tema que você definiu e verificar se você ainda pode delimitá-lo um pouquinho mais. Depois de definido o tema, ter realizado então os exercícios de garimpagem e com isso ter delimitado melhor o tema, a minha sugestão é, nesse momento, formular várias perguntas, uma tempestade de perguntas relacionadas ao tema na perspectiva de sua área de pesquisa. E é nesse movimento de fazer essa tempestade de perguntas que vai surgir diretamente o seu problema de pesquisa. Isso significa que o planejamento de uma pesquisa já pressupõe uma investigação prévia. Você já começa a pesquisa na parte do planejamento. Bem, então, nessa tempestade de perguntas, cada nova pergunta formulada vai aproximar você mais do seu foco de interesse. Depois de você ter escrito uma série de perguntas, umas 5 a 10, então vai escrevendo uma pergunta atrás da outra depois de tudo isso que você já conheceu sobre o seu tema. Você pode olhar para todas essas perguntas e buscar formular então uma única pergunta que traduza de algum modo, de uma maneira clara, direta, objetiva, sem excessivas frases subordinadas, aquilo que exatamente você gostaria de pesquisar. Pois bem, resumo da ópera: planejamento, organização. E aqui entra um outro elemento ainda, um último elemento fundamental, que é a questão do gerenciamento do tempo e planejamento do estudo. A Débora Diniz, naquele livro Carta de uma Orientadora, ela vai dizer que o planejamento é aquilo que organiza etapas, tarefas e produtos. Para cada um dos momentos da produção acadêmica, precisaremos determinar prazos. Por isso, a unidade básica de planejamento é o uso do tempo. Sabe aquela máxima, tempo é dinheiro? Então, mais ainda, a Débora Diniz vai dizer o seguinte: a produção acadêmica é resultado de um grande esforço intelectual, de uma curiosidade insaciável e de um imenso senso de suspeita sobre o que achamos já saber. Uma suspeita deve se manter com você a partir de agora. Antes de se crer diante de uma grande descoberta, desconfie de sua ingenuidade e lembre-se de quantas pesquisadoras vieram antes de você.
A cada ímpeto de genialidade solitária, saia à procura de um nome de autora que desconhecia. Verá que beleza de enciclopédia estará à sua disposição. Isso não significa que o passado deva intimidá-la, mas apenas que a certeza da anterioridade nos manterá sempre como autoras cautelosas diante do texto e da pesquisa. Conhecer quem escreveu e pensou sobre o seu tema é um ato de sabedoria e de firmeza intelectual. Pensando no gerenciamento do tempo e no planejamento do estudo, portanto, diante dessas observações que a Débora Diniz destacou, é importante que nós descubramos o nosso ritmo e o tempo melhor para empreendermos o nosso estudo, para nós estudarmos. E aí é importante também elaborarmos um cronograma de leituras e sermos fiéis a esse cronograma. É importante, por fim, conhecer a si mesmo ou a si mesma, conhecer o nosso ritmo corporal e nossa disciplina de estudo. E aí a Débora Diniz traz também uma série de perguntas que refletem a questão do gerenciamento do tempo, visando esse exercício de autoconhecimento. E você já parou para pensar nessas perguntas? Quanto tempo você precisa para ler uma página de texto teórico? Quanto tempo você precisa para fazer uma pesquisa na internet ou em uma base bibliográfica? Quanto tempo você precisa para compreender uma leitura, para fazer um fichamento? Quanto tempo você leva para escrever uma página de texto? Quanto tempo você precisa para revisar uma página escrita? É importante termos a resposta a essas perguntas porque isso vai nos auxiliar a planejarmos o nosso estudo. A gente vai saber se a gente vai precisar de mais tempo para determinadas ações ou menos tempo, tá certo? Bem, para resumir então, a escolha de um tema deve considerar as inquietações da pessoa pesquisadora, as possíveis contribuições para a comunidade científica, para o capital de conhecimento sobre o tema daquela respectiva área, quer seja educação, música, teologia, por exemplo, a possibilidade de realização da pesquisa, o acesso às fontes, às bibliotecas e também, mas não imprescindível, o reconhecimento da área do saber sobre aquele tema. Se o tema é pacífico ou, digamos assim, complicado para aquela área do saber. Se ele for complicado, vai demandar mais justificativa. Continuando, a produção de conhecimento começa com um problema ou uma situação-problema. E o problema é sempre melhor apresentado na forma de uma pergunta. A garimpagem se refere ao exercício de investigação, consulta e seleção de fontes de bases teóricas para a pesquisa. E para empreender uma pesquisa é muito importante desde cedo organizar e planejar o tempo para o estudo, bem como ler e escrever com periodicidade. E aqui então as referências que embasaram essa minha conversa com vocês, essa nossa conversa. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para acesso a esses slides, caso vocês queiram revisitá-los, tá bem? No nosso próximo encontro, nós vamos então nos ocupar diretamente com a elaboração do problema de pesquisa, porque existem uma série de macetes, de dicas, de truques e de orientações para uma elaboração adequada ou acurada do nosso problema de pesquisa. Então, eu vou ficando por aqui e eu te vejo no próximo vídeo.